Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta jornada de entendimento dos princípios espíritas. E nós temos hoje a proposta de trabalhar de algum modo o tema evolução, do átomo ao arcanjo, que é uma proposição da obra básica, ao final do segundo capítulo, que trata da criação, dos elementos da criação, dos elementos gerais da criação. E nós vamos observar essa síntese apresentada pelos Espíritos Reveladores. E nós temos o hábito de compreender ou de estudar a evolução do Espírito, quando na verdade ele é criado simples e ignorante, ou ele surge simples e ignorante, nos mundos primitivos, como a Terra já foi, e passam através das reencarnações a conhecer, primeiramente pela necessidade, induzido pela instintividade natural, que segundo Allan Kardec é uma providência divina, suprindo a ausência de autonomia, de conhecimento daqueles que iniciam a jornada no plano da evolução consciente, porque o indivíduo, como ser espiritual, na definição da questão 76 do Livro dos Espíritos, ele pensa e sente. Ele, na verdade, tem ciência de si e vai se descobrir cada vez mais no trato com o meio ambiente, com tudo aquilo que ele encontra, e ele vai construindo uma cultura porque ele vai conhecendo as coisas, interagindo com as coisas, interagindo com os elementos da natureza e dando nome a tudo aquilo que ele passa a utilizar como recurso para a sua evolução, para a sua sobrevivência. Então nós analisamos a evolução do ser. Esse ser que vai passar pela fase da primitividade, pela fase de expiação e prova, quando ele tem um diferencial, porque ele já tem uma cultura básica estratificada e ele tem a consequência do seu aprendizado no trato com todas as coisas. E a gente chama isso de moral, que no Espiritismo ela é definida como regra de bem proceder. Então o indivíduo viveu várias situações, comer, beber, dormir, procriar. Basicamente é isso. Então ele lança mão desses recursos, dessa instintividade do seu ser, e ele vai então criando uma cultura, interagindo com as forças, com os elementos que estão dispostos. E nomeando tudo e trabalhando isso, ele forma uma cultura de base. Vai aprender a dominar o meio, no plano da relatividade, obviamente, porque ninguém domina completamente a natureza, mas ele vai aprender a lidar com ela, e ele vai se relacionar com os semelhantes, principalmente, e subjugar os elementos que estão abaixo da condição humana, aquém da condição humana, e com isso ele forma uma cultura. De todas essas operações, que vão se dar em diversas reencarnações, que são caracterizadas por reencarnações primitivas, ele adquire o senso moral das coisas, que seria uma percepção generalizada. Essa percepção ela é transcendente, ela é subjetiva, e ele passa então a saber que um caminho é melhor que outro, porque surge a disposição do livre-arbítrio no seu íntimo, a partir desse conhecimento. A gente compara isso para uma analogia que ajude a pessoa a aprender melhor, com uma aranha que passa a exteriorizar aquele recurso com o qual ela vai tecendo o seu domínio. E ela liga aqui um fio, liga ali outro, e vai estendendo o seu domínio, e vai criando uma habilidade de transitar por ali. O que passa por ali, que está ao alcance dela, ela domina e usa, como alimento, etc. Vai se defender dessa forma. É mais ou menos isso. A criatura vai desenvolvendo conhecimento e ela vai criando mentalmente um circuito que lembra uma teia de aranha, que é o domínio dela. Então ele pode se movimentar com muita facilidade, com muita habilidade nesse circuito de domínio mental. O espírito, ele tem a vida, ele sabe ler o universo de acordo com esse domínio. Quanto mais ele amplia a sua capacidade mental, quanto mais ele exerce as suas funções nas diversas reencarnações que se somam no tempo, mais ele tem essa habilidade. Então a gente está acostumado a estudar essa evolução, que é a evolução do espírito, que é a mais habitual de se estudar. Mas o tema evolução ele é profundo.
a doutrina espírita revelou facetas da evolução que nós ordinariamente desconhecíamos ou não trabalhávamos, embora ela existisse em germen nas chamadas mitologias das diversas civilizações vencidas. Nós vamos encontrar vestígios disso em diversas culturas do passado. E a gente vai entender que não é somente a reencarnação humana, mas nós temos, antes do ser, o princípio inteligente, ou o princípio espiritual, ou o mônada celeste, que são sinônimos. Mônada celeste é um termo que os espíritos utilizaram, recorrendo aí à nomenclatura de alguns pesquisadores humanos, como Paracelso, por exemplo. Então nós vamos ter esses termos como termos que dizem a mesma coisa. Onda criadora. Quando os espíritos falam da onda criadora, eles estão falando do princípio inteligente. Eles estão falando dessa semente do espírito, como a gente usaria na linguagem da evangelização infantil. Então a gente tem um resumo que o Espírito Emmanuel fez, complementando a proposição de Leon Denis na sua obra, e que é muito mais completa, porque o Emmanuel diz assim: a alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal e desperta no homem. E aí nós temos o estudo filogenético em termos espirituais, porque é a síntese do que ocorre. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. É uma referência à fase do ser. Mas a questão 23 do Livro dos Espíritos pergunta: o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. E aí nós estamos falando do princípio mesmo. O princípio, segundo estudiosos, segundo as revelações espirituais, ele nasce do Criador com todos os potenciais divinos. E ele desce das altas esferas espirituais, no fenômeno chamado de astralidade, participando, recebendo de fora para dentro aquilo que ele vai revelar no tempo, de dentro para fora. Então ele desce como que se apagando das altas esferas espirituais e vai compor ambientes, estruturas vibratórias desses reinos que nós desconhecemos por enquanto, até que ele desce para os mundos primitivos como a Terra já foi. E os espíritos dizem que o berço de recepção desse elemento essencial, chamado princípio inteligente, é o mineral, o reino mineral. No reino mineral, ele vai estabelecer, pela lei de atração, a coesão dos elementos, que é óbvio, vão se apresentar de diversa natureza. Por exemplo, se nós temos a ideia da rocha coesa, dura, para poder pensar sobre ponderabilidade, nós vamos perceber que a expressão evoluída do princípio inteligente vai ser notada no cristal, porque o princípio inteligente, dentro do processo de atração e sendo bombardeado e estabelecendo a coesão dos elementos que nós conhecemos, que constituem este reino mineral, ele vai apresentar simetria. E num estudo apurado, quando o cristal é fraturado por algum movimento da própria Terra, acontecimento fortuito da matéria, ele se recompõe na intimidade do solo. São estudos. Mas a transição do princípio inteligente, que está trabalhando aí no mecanismo da atração, de fora para dentro, resumindo tudo aquilo que ele recebeu, das altas esferas até o mundo mais material e bem densamente material, a transição dele do mineral para o vegetal se dará através de vírus e bactérias. Dizem os espíritos que na intimidade dos mares tépidos, depois daqueles movimentos telúricos de definição da água de baixo e da água de cima, como está escrito no primeiro livro da Bíblia, o livro Gênesis. Então nós temos a água de cima, os vapores, a água de cima e a água de baixo. Referência à dualidade do processo, que a evolução se dá em dois mundos, não apenas em um mundo. Isso seria estático.
Então, a dualidade está presente nesse processo e em tudo que diz respeito ao dinamismo evolutivo. Quando Jesus manda o discípulo, ele manda dois, de dois em dois. Está lá em Mateus. Porque um é teoria. Quando a gente estuda Deus, Allan Kardec estudou Deus falando do Criador, a inteligência suprema, causa primária, conforme os Espíritos revelaram, mas ele vai estudar os atributos da divindade. E a gente vai ver a natureza, que é o atributo dinâmico do Criador. Então Deus é a ideia teórica, é o um. Mas o dois da criação é a natureza, que é a faceta mãe de Deus, que acalenta, que estimula, que nutre. A faceta mãe de Deus. Quando você tem a concepção e observa na prática a criação, porque o homem, apesar de ter estabelecido ciências e se sentir o rei da criação, ele nunca criou nada, ele co-cria, ele trabalha em cima do que existe. O homem co-cria, ele não cria. O homem não faz assim e estabelece um reino diferenciado. O homem tem que associar elementos. Ele tem que trabalhar os elementos. Ainda como espírito, sem o corpo. O espírito usa a capacidade mental no que a gente estuda, que é o pensamento. Força eletromagnética. Então o homem atua sobre os elementos esparsos. O espírito. E ele pode aglutinar esses elementos. Foi assim que Jesus criou o planeta Terra. Com o poder de espírito puro que ele tem. Coadjuvado por uma pleiade de espíritos especializados em diversas áreas que constituem as ciências do infinito. Foi assim que ele estabeleceu o planeta Terra. Ele lançou mão do material da nebulosa solar à época. Então vocês notem que mesmo o espírito puro, ele não cria do nada. Ele cria de um elemento que o Criador estabeleceu. Então ele vai transformando. Então é cocriação em plano maior e em plano menor. E aí a gente entende que no mineral, nessa transição de vírus e bactérias na intimidade dos mares que se resfriaram das águas de baixo, nós vamos ter a transição desses elementos. Até hoje existem pesquisas que não sabem se é pedra ou se é planta na intimidade do mar. Até hoje. Para classificar é difícil, por causa desse mecanismo de transição dos elementos. Porque há uma gradação, não há violência, no universo, há uma gradação. A partir do momento em que surgem as águas azuis que não se reproduzem e que não tem aquele fenômeno da fotossíntese e não apresentam aquelas características, os espíritos vão trabalhar e chegar nas algas verdes. Foram os primeiros organismos vivos do planeta, segundo a espiritualidade. E a partir daí, nós vamos ver a multiplicação dessas possibilidades. Então, quando surge o reino vegetal, o vegetal é sensação. Aí, o princípio espiritual mostra-se. Ele sai, ele estava fechado, coeso, recebendo bombardeio no reino mineral. E lá, ele trabalha a chamada quimiossíntese. Quando ele se expressa no vegetal, ele já vai ter um trabalho diferenciado. Porque ele, pela fotossíntese, vai interagir. E aí nós vamos estudar algo curioso, que é exatamente a planta apresentando células especiais, chamadas de cloroplastos, fixando valores do raio do sol, dos raios do sol, e transformando isso em nutriente, em seiva. Esse fenômeno, que vai ser estudado também pela doutrina espírita, ele nos ajuda a compreender como é que o princípio inteligente já entra numa outra fase. E aí a gente, se no primeiro trabalho do mineral é quimiossíntese, nós temos o trabalho da fotossíntese, e o vegetal, segundo os espíritos, é sensação. O que isso tem a ver com o ser espiritual, que pensa e sente, consciente das suas possibilidades? É a primeira manifestação do que no homem vai ser sentimento. Sensação na planta tem a ver com sentimento no homem. Então nós temos os registros daquela planta
sensitiva e se recolhe a partir de qualquer contato, qualquer ameaça. E nós começamos ali um trabalho curioso do princípio inteligente, automatizando processos de interação com o meio. O que isso tem a ver com o ser espiritual? Nós vamos aprender com a doutrina espírita, nas escalas de revelação que ela apresenta, que nos reinos que antecedem o homem, as estruturas essenciais do perispírito, que é o corpo mediador, estão sendo elaboradas. São processos de automatismo que se fixam. E nesse mecanismo, nós temos que entender evolução em dois mundos. Porque na Terra, quando se estuda o processo evolutivo, e que é um grande avanço nessa área para o entendimento do nosso mundo, da natureza humana, existem lacunas. Mas no estudo da revelação espiritual, nós vamos entender que essas lacunas, elas não existem. É porque a evolução se processa em dois mundos. Então nós temos, por exemplo, a definição de uma célula redonda. Nós vamos criar aqui uma figura de linguagem. Nós temos a definição de uma conquista do reino vegetal, ou mesmo do reino animal, que seria uma célula redondinha com uma tarefa específica. Mas eles precisam chegar numa célula que tem uma ultra especialização e que vai representar um grande avanço em relação à redondinha e que ela é triangular na sua conformação. O que eles vão fazer? Diz a espiritualidade que eles vão em mundos que têm afinidade com a Terra e vão buscar os princípios inteligentes que já têm fixado, que já têm automatizado essa forma triangular. Vão trazer de outro mundo, isso chama-se enxertia espiritual, pela linguagem da espiritualidade. Eles vão trazer as formas dos PIs, ou princípios inteligentes, ou princípios espirituais, dos mundos em que eles já têm isso sedimentado, e vão trazer para a Terra. E vão ambientar esses PIs, que são os princípios espirituais, ou inteligentes, no meio daqueles que têm a forma arredondada. Seria, numa escala, vamos dizer, insciente, ou menor, o que aconteceu dos espíritos de Capela, na constelação do Cocheiro, que não tinha evolução para acompanhar a maioria, e que por isso mesmo guardava uma espécie de afinidade com o planeta mais bruto. E a Terra era palco para eles. Eles foram trazidos de lá para cá. Foram enxertados nos primitivos, mas eles já tinham sofisticação de pensamento. Então, em termos de forma, a forma que era bruta, mas em termos de conhecimento, eles revelariam no tempo, porque traziam sedimentada essa cultura do seu mundo de origem. E aí nasceu na Terra 4 grandes civilizações: a do Egito, o povo hebreu, do qual descenderam os judeus, as castas hindus, as castas, não os indianos de hoje, as castas, e a família indo-europeia que definiu a Europa, a raça branca. Eles incentivaram a evolução da Terra. Então a gente nota o seguinte: quando analisamos a situação dos elos perdidos, aí tem que entender a revelação, porque vieram então as formas triangulares, foram ajustadas ao ninho das redondinhas. Qual que é o primeiro produto delas? Uma forma teratológica, que é o que sugere da parte da espiritualidade o porquê dos monstros que viveram na Terra, os chamados os grandes monstros da história, os dinossauros, que na verdade eles eram ponte entre, era um laboratório de experimentação para fixar caracteres que ficariam no planeta. E aí a gente entende a lógica dessas questões todas, porque eles não sobreviveriam porque eles eram teratológicos. No período tinha tudo a ver as experimentações, mas depois se define. Aí nós temos, por exemplo, insetos, animais que são ancestrais. A gente vai notar que eles chegaram ao nosso tempo. Uma tartaruga, se não me engano, né? Escorpião, coisas assim. Então você vai ver elementos assim.
São estudos, são levantamentos, né? A partir de revelações espirituais. Então a forma vai ser estranha, porque não vai ser redonda, mas também vai ser triangular. Então alguma coisa estranha. Eles investem de novo, colocando outros triangulares no ninho daqueles teratológicos. Qual que é a tendência? Se aproximar mais do triangular. Então eles levam algumas gerações dessas experimentações, fruto, né, dos investimentos deles, para chegar no triangular. Quando consegue fixar o primeiro ninho de triangulares, que já veio a forma conformada, aí pronto. A transição entre o redondo e o triangular é eliminada. Porque já tem o primeiro degrau e tem o segundo definido. Vocês entenderam? Assim que a espiritualidade explica os chamados elos perdidos da evolução. E faz todo sentido. Porque eles foram artesãos para definir as formas, as espécies do mundo. Diz Emmanuel que as cores, as combinações, as formas do reino do mundo nasceram do gosto do Espírito puro de Jesus Cristo, segundo Emmanuel. E a gente nota que é uma beleza, né? O nosso parâmetro ainda é canhado, mas com certeza a gente vai avançar no tempo para poder fazer um paralelo entre esse mecanismo da criação. Os Espíritos sinalizam que nas esferas maiores, superiores, eles estudam a estrutura de uma flor, por exemplo. Isso é criação artística de espíritos altamente sensíveis. Eles colaboram com os co-criadores em plano maior, que estabelece o mundo. O homem hoje tem conseguido tornar muita coisa híbrida, né? Ele vai combinando, ele vai refinando alimentação, ornamentação. Então a gente nota que o próprio espírito encarnado vai ter autonomia para fazer o que os espíritos fazem, que é a formalização daquilo que é uma proposta espiritual. O Chico Xavier, um dia, já velhinho, falou assim: oh, gente, o que é mundo espiritual? O que é o mundo material, senão a materialização das faixas espirituais? Que é uma coisa muito lógica. Ele deu uma aula um dia para um elemento da mídia, em que o elemento tinha dificuldade de entender que eram colônias, faixas espirituais, a partir do mundo denso que é o nosso, que é real para a gente. Aí ele falou assim: basta você pegar uma casca de cebola, uma cebola, e observar as cascas ajustadas até o núcleo. Ele deu a ideia da cebola e o cara ficou pensando. Para a gente poder entender esse mecanismo de interação dos espíritos com o mundo material. A tarefa dos espíritos, a gente às vezes não pensa nisso, mas a tarefa dos espíritos, ela diz respeito ao incentivo da evolução dos que tomam corpo. E os que tomam corpo não são apenas os que pensam e sentem, mas são os princípios. Um dia o Raul Teixeira perguntou para o Chico assim: Chico Xavier, é verdade que você pode ver a alma das plantas e dos animais? Em Uberaba, numa visita que ele fez. E o Chico, assim, meio sem graça, que ele não gostava de se expor em termos de poder, aí ele respondeu assim: se eu me concentrar muito, eu posso sim ver a crisálida de alma dos animais e o movimento da seiva nas plantas. Deu notícia, entendeu? Aí a gente entende o Francisco de Assis chamando tudo de irmão de irmão, porque ele identificava o princípio inteligente como identificava os seres inteligentes, já revelados nas suas potências e consciente do processo. Então nós temos das plantas ou do vegetal para o mundo animal uma transição que se dá e que pode ser observada naqueles vegetais que já mostram uma complexidade metabólica, porque se alimentam de pequenos insetos, de pequenos animais. Nós vamos ter o registro dessas plantas. O metabolismo é diferenciado, porque na verdade já se aproxima, o princípio inteligente já está avançando, ele já venceu, ele já exauriu o automatismo próprio do reino vegetal. Então ele avança para o animal, porque ele vai se tornando habilitado a tornar complexa a sua engrenagem de fixação de valores, de interação com o meio. Por quê?
Quando a gente pensa, por exemplo, nos brônquios, né? A gente tem os brônquios. Então você olha aqui, cheios de radículas. Aquilo não lembra raiz de árvore, de planta? Nós temos no organismo humano a síntese de todos os elementos que existem na Terra. Todos. É a síntese. Porque no processo evolutivo, nós saímos da unidade para a pluralidade. E da pluralidade para a síntese. Esse é o mecanismo evolutivo. Deus é unidade. Mas a unidade cria a pluralidade, a diversidade. E na diversidade nós vamos conhecer todos os caminhos. Por que nós temos tantas e tantas reencarnações? Cada uma delas é um toque, um detalhe que vai compor o todo da obra, no plano da consciência desperta. Não é que a reencarnação vai impregnar, o material fica, mas o exercício que nós levamos a efeito a partir das requisições da matéria nos obriga a desenvolver habilidades. O que se leva da Terra é o essencial. O que fica é a essência de tudo. A gente costuma dizer nos estudos que a gente fica muito preocupado, que a gente tentou, mas não conseguiu fazer, que a gente procurou ser o melhor, infelizmente as pessoas não entenderam. A gente não leva a forma que fez, a gente leva a essência do sentimento, das concepções. É isso que a gente leva. Então a pessoa tem 1000 frentes de a realização de atividade. Ela não leva cada frente, não é isso que entra. Ela leva a resultante do seu labor. É a resultante do labor. É isso que a gente leva. E é isso que revela a potência, a criatividade do ser. É isso que potencializa a criatura. Não é uma especificidade, é a habilidade oriunda desse processo. Então existem processos. A reencarnação é um processo. A gente tenta cortar o processo, por exemplo, suicídio. Seria a mutilação do processo. A pessoa não desenvolve as asas, então ela não voa. É como se partíssemos o casulo para tirar lá de dentro a lagarta. Não desenvolveu, não gestou as asas e não revelou e potencializou as asas para voar. Não voa. Então nosso processo com a vida, ele pede paciência, ele pede tolerância, porque ele tem o tempo. Tem tempo para tudo, como ensina Eclesiastes. A gente acha que rolar pedra é uma coisa simples. É figura de linguagem. Rolar pedra, tem que rolar pedra. Rolar pedra é causa. E recebê-la de volta é efeito. Não adianta. Às vezes a gente vê uma pessoa muito ousada e fala assim, não, que ousadia. Quem sou eu para fazer isso? Mas a ousadia da pessoa está abrindo o campo mental dela. A gente vê muito no jovem, né? O jovem é muito ousado, mas é assim que ele ganha evolução. Não estamos dizendo de inconsequência. O camarada não tem medo. É época de investimento. E a gente custa entender isso. Como a gente às vezes já amadureceu e passou por outra fase, que é a fase da reflexão, em que a gente vai ser mais ponderado, a gente fica querendo impedir a pessoa. Mas nós já tivemos essa fase. Já vivenciamos essa fase. E cada um vai ter estimulação segundo a sua natureza. Seria o mesmo que impedir médium de ter habilidade para aquela faculdade que mais tem a ver com ele. O elemento adora escrever, fica louco, porque ele tem um pendor para psicografia. O outro tem uma vontade de falar, ele precisa falar com alguém, ele precisa falar. Aí ele está desenvolvendo a habilidade do médium falante, que pode ser o expositor, nem sempre o que vai receber o espírito, mas pode ser o expositor, vai desenvolver habilidade para abrir caminhos para as pessoas. Às vezes o outro não pode ver uma doença, né? A gente tem falado disso, assim, tem frenesi, fica procurando enfermo, sim, ele tem uma necessidade, vai descobrir, ele tem mediunidade de cura. Às vezes o elemento vai falar assim, mas você tem uma mania de ficar falando demais? Cala a boca. Você tem mania de ficar escrevendo em tudo? Para de escrever. Nós temos que prestar atenção. Sinais. A vida é feita de sinais. Nós não recebemos, muita gente fala assim, não veio
o remédio é a bula, né? Não veio a instrução do produto. Não é? A gente não recebeu instrução. Na verdade, a gente aprendeu empiricamente. E na medida em que a gente desenvolve habilidades, percepções, as revelações vão chegando. Porque é o período da síntese. Todo período de revelação é período de síntese, para depois virar análise. A gente estuda isso nas ciências humanas. A síntese é o poder da evolução. Porque quem chegou na síntese passou pelos processos e venceu e ficou com essência. Mas a partir daí ele olha para trás e ele consegue definir tudo. Costuma-se dizer assim, se diz isso muito de Allan Kardec, pela capacidade dele impressionante. Então assim, Kardec tinha uma clarividência impressionante. Aí todo mundo fica assim, ele era médium? A clarividência é psicológica. É referência à clarividência psicológica. Ele abarcava a natureza humana. E abarcou a natureza dos espíritos. Com base na natureza humana que ele conseguia fazer a síntese dela. Um grande educador por excelência. O educador não é uma pessoa que ensina só a ler e escrever, não. O educador é o habilidoso com as tendências, com as habilidades humanas. Esse é o educador. Então ele tem um leque de possibilidades. Ele olha e fala assim, olha ali que beleza. O educador, ele vê talentos. Ele enxerga habilidades. E naturalmente identifica problemas, bloqueios. E vai trabalhar isso. E vai usar didática. Porque como ele é doutor, ele é mestre no assunto, porque a pessoa só é mestre se ela vivenciou. Porque senão ela não sabe, ela dá palpite. É o que a gente vê no mundo, né? Palpite de todo jeito. E aí vem julgamento daqui, julgamento dali. Mas não é sabedoria. Sabedoria é de quem venceu as etapas. O que os espíritos fazem? Eles saem do futuro, que é o nosso futuro, e vêm para a retaguarda nos ensinar. É uma coisa até de ficção. Aqui no mundo é ficção, porque o povo não considera espírito. Então, sai o Bezerra. Bezerra foi liberado da terra. Ele pediu para Maria para ficar. Por solidariedade aos que estão penando aqui. Mas a projeção mental do Bezerra ultrapassou o planeta Terra. Então, quando ele vem e olha para a gente assim, ele entende todas as probabilidades. Ele sabe, por exemplo, quando ele estuda um paciente, ele enxerga não existência. Ele faz a leitura vibratória do que a criatura já traz de muitas existências. Então ele sabe o que são as probabilidades desse espírito. Ele pode derrapar em várias áreas aqui, mas tem uma construção sólida aqui. Ele sabe identificar, porque é senhor das probabilidades. Então Allan Kardec, reencarnado, era um educador na pujança do que isso significa. E se não fosse assim, ele não daria conta. Um dia, conversando com o Divaldo Franco, ele disse assim, a par de um livro que estava envolvendo a gente, ele disse assim, meu filho, o grande problema é quem faz a pergunta. As pessoas não sabem perguntar. Não é porque a pessoa faz a pergunta boba, não. É porque não sabe explorar o conteúdo que tem no indivíduo. Eu adoraria responder sobre diversas coisas, mas eu não encontro quem faça as perguntas que possam fomentar, trazer as ideias, o conhecimento. A conversa era nesse tom. Então, vocês entenderam? Agora, Kardec surgiu no mundo, interrogou os espíritos com habilidade. Os grandes estudiosos dizem assim, a gente não sabe o que é mais inteligente, se é a pergunta de Kardec, se é a resposta dos espíritos. Porque ali, assim, está no mesmo nível. Mesmo nível. E ele tomou cuidado e foi habilidoso, porque ele pensou também na dificuldade humana. E aí, criou todo um sistema lógico para não ter dubiedade de ideias. Então, quando a gente nota o princípio inteligente avançando, ele passa do vegetal para o animal. No animal, ele vai trabalhar biossíntese, a complexidade do organismo. Então, através das espécies e tempo, os espíritos, para poder definir o tempo que o princípio inteligente leva em cada uma dessas etapas,
de evolução, eles dizem assim, através dos Evos. Os Evos, não tem como mensurar. Mas quando chega no homem, aí nós vamos ver o homem, se o animal trabalha a biossíntese e o animal é instinto que antecede a inteligência, nós vamos perceber que na transição do símio para o humanoide, que é o esboço do ser humano, ali vai acontecer uma bifurcação. Das expressões dos mamíferos, os símios se apresentaram mais próximos. E os espíritos lançam mão da linha do símio e começam a fazer aquele investimento do elemento que não é mais um animal e que está ainda, vamos dizer, na condição rudimentar de homem. E esse elemento vai se ambientando naquele clima dos símios. Daí a pouco surge um símio diferenciado. Enxertia. Do símio diferenciado, que eles vêm em grupos, do símio diferenciado, que já mostra assim uma habilidade para o pensamento, uma destreza, uma desenvoltura que não é própria da espécie da qual ele começou a surgir, eles avançam com outros elementos mais habilitados para fazer a ponte até o degrau que interessaria, que é o degrau humano. Então, nessa escalada, nós vamos estudar os pitecos, né? Que é uma classificação do tempo. Um piteco, pliopiteco, conforme o tempo. Nós vamos ver diversos nos estudos humanos aqui, que ajudam a gente a entender o assunto. Até passar por aqueles homens que foram descobertos. Aí tem o de Pequim, Cro-Magnon, etc. A chegar no Homo sapiens sapiens, que é o nosso biotipo. Quando chegou o Homo sapiens sapiens, quem definiu isso foi Adão. Adão é raça adâmica. Kardec estuda desde a Revista Espírita, o livro A Gênese, de sua autoria, de 1868, ele vai definir raça, não é um homem, é uma raça. Os espíritos vão trazer mais informação ainda, como Emmanuel, através de Chico Xavier. É uma raça, a raça adâmica, que vai apresentar vários movimentos. O primeiro que vem debaixo do profundo sono, Adão, o grupo. Como quem estuda mecanismo reencarnatório, por exemplo, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, vai ver lá a reencarnação de Segismundo. Como que é o processo? Como é delicado. Chico Xavier contou que para psicografar aquele capítulo, ficou ele concentrado, André Luiz no braço dele, dominando o campo mental dele, e atrás de André Luiz, vigilantes, Bezerra e Emmanuel. Aí ele brincou e falou assim: eu me senti um sapo com uma vela nas costas, porque não podia ter erro na descrição do processo. Vigilantes ali, para descrever o capítulo, descrever o processo reencarnatório, porque eles deram informações científicas que só o tempo vai chancelar. O homem ainda está muito acanhado para chegar nisso, mas vai chegar lá. O homem vai trabalhar no campo. A regeneração vai ser toda voltada para as grandes descobertas do espírito, vinculado com a matéria. Essa é a nota do novo tempo. Mas antecedeu, porque a revelação é isso. Você traz, depois confirma. Então nós vamos perceber que nesse capítulo ele vai mostrar a delicadeza do assunto, o que é um planejamento reencarnatório. E o Capelino teve que reencarnar debaixo do profundo sono. É a hipnose, principalmente quando o espírito tem mais evolução. Ele precisa sofrer uma hipnose drástica para suportar o ambiente inóspito, porque era a primitividade. E nesse sentido, o livro antigo da Bíblia é admirável. Adão nasceu debaixo de um profundo sono. Profundo sono. Olha a terminologia, que é a hipnose. A partir do momento que ele foi estabelecido no mundo, a raça adâmica,
nasce da estrutura dele o quê? O segundo grupo, Eva. E por que que a mulher? Sensível. O outro veio de baixo profundo sono. A Eva conversava com a serpente. O que que isso significa, gente? Serpente é força telúrica. É a expressão do materialismo. Isso é estudado por Allan Kardec no livro Gênese. Forças elementares, hipnóticas, que é a própria da Terra. Esse jogo aqui do materialismo que faz todo mundo acreditar que aqui é real. E é ilusório. Já dizia Einstein. É uma ilusão, embora permanente, a matéria. E aí a gente vai perceber que o segundo grupo abre espaço para outros dois. Mas aí é outra história. Porque o Caim tem características maldosas e o Abel bondosas. Mas aí é outra história. Ou seja, abrindo espaço para a vinda. O Caim é o retrato da serpente. E Jesus vai confirmar isso em João. Vós tendes por pai o diabo, ele foi homicida desde o princípio. Nele não há verdade, tudo que ele profere é mentira. Porque a serpente enganou ela, embora falando verdade. Porque ela falou assim: se você comer da árvore, você vai ser como ele, terão os olhos abertos. Você só conhece uma coisa experimentando ela. Ela falou mentira, mas deu uma rasteira na ela, porque mexeu com a concupiscência dela, a cobiça, o desejo. O desejo é um perigo na estrutura humana. Ele tem que estar submetido à vontade. A vontade é lúcida, porque a vontade é o fruto da nossa evolução, porque ela é o gabinete que governa imaginação, desejo, inteligência, e aí vai. Tem que estar submetido. A Eva não estava sob a regência do Adão, marido dela, porque se ela tivesse, ela não tinha feito isso. Então a gente tem que estar vigilante. O desejo joga a gente em cada situação. Quando você percebe, mas eu queria tanto, e custou caro. Então nós observamos que do animal para o homem, nós temos essa transição. Se define o homem. E o que caracteriza o homem? O pensamento contínuo. E a cripta mental, a estrutura mental. A estrutura mental é tudo no ser. Ela é do espírito. Se manifesta pelo perispírito, que corresponde como corpo mediador entre o espírito que não tem forma e as formas que obedecem à forma do perispírito, do corpo espiritual. O corpo perispiritual, na sua essencialidade, o centro de força que o governa, eles são estruturados ou eles são desenvolvidos como mediadores entre a essência e a forma nos mundos materiais, através desses circuitos de mineral, vegetal, animal, até chegar no homem. O homem só pôde existir e ter a sua configuração por causa dos automatismos herdados da retaguarda. E a gente tem uma vinculação profunda com isso. Tudo que a gente experimentou, a gente domina. E tudo que a gente não experimentou, nos namora, flerta com a gente, mas a gente não domina. Então nós temos um estudo muito interessante do André Luiz, que hoje está sendo confirmado academicamente, porque estão sugerindo não o cérebro, mas os 3 cérebros. André Luiz apresentava o estudo no Mundo Maior, que é um livro dele, através de Chico Xavier, que ele falava da casa mental. Que ele falava do subconsciente, que é o porão, armazenando toda a nossa retaguarda. E ele é uma base cultural de vivência vibratória, jogando para o hoje. Eu sou o produto da soma de tudo isso. Aí eu vou para o consciente, que é o intermediário, o andar intermediário. E tem o superconsciente, que é o que capta o infinito para mim. Então eu vivo entre os apelos que têm força de lei do subconsciente. Aí o Paulo escreve assim: o que eu não quero, eu faço. O que eu quero, isso eu não faço. Porque ele fala do condicionamento. Se foi interpretado como luta humana. Agora, se a gente quiser entender o que é o esforço de uma criatura consciente, basta entender o contrário. O que eu quero, eu não faço. Porque é ego.
que eu não quero, isso eu faço. Porque é divino. Vocês entenderam? Depende do prisma. E aí, nós vamos entender que esse superconsciente, ele tem uma vinculação, o alto da cabeça, expressando esse coronário, que diz respeito ao superconsciente. Ou as zonas mais altas do cérebro, que segundo pesquisas, quando a criatura é muito genial, ela alcança 10% da potencialidade do cérebro humano. Por isso a gente trabalha o texto de Paulo, quando ele diz que o último Adão, ele se refere ao primeiro, falando que ele foi feito alma vivente, e o último espírito vivificante. Então ele compara Adão com Jesus. O primeiro foi o esboço, começou aqui, mas o último veio, tomou o corpo e deu um show. É espírito vivificante. A gente diz que Jesus veio no corpo de carne e usou 100%. E para isso teve providência. Muita gente não sabe, mas o Chico revelou que Maria veio de Sírios para ser mãe de Jesus aqui na terra. Mas que José alcançou a evolução aqui. E quando Emmanuel fala dele, ele fala assim: José passou na terra no silêncio de Deus, falando da humildade profunda dele. E Maria, o lírio puro, que veio para gestar o corpo de Jesus aqui na terra. Ela encarnou no mundo. E a gente tem notícia, né? Alcione veio de Sírios. Está lá no livro Renúncia. Os espirituais falam: você vai para aquele âmbito de treva? Vou. Mas nem o mestre teve privilégio para poder ir para lá. O que os espíritos falam na obra do Chico? Nem ele teve privilégio. Teve que seguir a lei do planeta, que é dura. E a gente sabe como é que Jesus foi tratado aqui. O governador veio em pessoa, tomou um corpo e passou o que passou. Para a gente ter uma ideia. Mas ele abriu o caminho, que ele mostrou o outro lado. Se a gente tem aprendido que é rude, que é duro, quando a gente vai estudar os 10 mandamentos, a gente vai estudar com Moisés e os profetas, que é o Deus de justiça. Mas uma justiça que cheira vingança. É o Deus dos exércitos. E que tem os seus escolhidos. Mas é a interpretação deles. Jesus chega aqui, o que ele fala? Não vim destruir a lei, vim cumprir. Em momento nenhum. Mas ele mostra que Deus é o quê? Pai amoroso, que não tem preferência, que ama tanto o gentio quanto o judeu. Não tem preferência. E o Paulo escreve, ele que era um judeu, escreve: Deus vê tudo que ainda não é como se já fosse. Porque ele vê a potência. Deus vai se ocupar com forma? Ele é o amor pleno do universo. Como João define, Deus é amor. Então ele não tem raiva, ele não tem preferência, ele não tem partido. O problema é nosso. Aí nós vamos entendendo que no processo evolutivo, automatizados, munidos de instrumentação para poder fazer a evolução consciente através do pensamento, que é uma estrada de mão dupla, você emite e recolhe. Emite e recolhe, emite e recolhe, regido por uma lei que dá a cada um segundo as próprias obras. Dependendo do teor vibratório, do teor moral, do seu apelo, você vai receber. Aí os espíritos falam assim: o que você pensa, o que você acalenta no pensamento é a sua vida. Mas como? Eu quero ganhar na loteria e não ganho. Eu quero viver em outro lugar e não posso. Como a pessoa não posso. Mas o planejamento é nosso, a execução depende do entrosamento das forças. Porque eu quero uma pessoa, mas a pessoa quer outra. E aí? Isso faz a prova da Terra. E se a gente for estudar profundamente, o nosso querer é capricho. Ou da pessoa pode ser o capricho. Porque não entendeu que a gente pode estar junto. Vocês entenderam? Mas aqui é plano de provas e expiações. E por isso a gente vive isso. Quando for um mundo mais harmônico, nós seremos mais verdadeiros e mais essenciais. É isso que os espíritos dizem desde a obra de Kardec sobre a regeneração do planeta. É o período da convalescência. No período da convalescência está todo mundo machucado. Está todo mundo estropiado. Porque está todo mundo marcado por muita luta. O próprio planeta está assim. Nas suas estruturas básicas. A natureza está assim. Então é um período de quê? Recupor.
Não é período de... Não é mundo feliz. É mundo em que a gente já tem um objetivo, tem consciência. Aí eu ficha, vou fazer. Então, quando a gente aborda o tema, que é muito bonito, que a gente está falando aqui em síntese, do átomo ao anjo, porque o átomo está lá na pedra, e o anjo é o que nos espera depois das muitas reencarnações preparatórias. Agora, é castigo, gente? Nós temos espiritualismo que fala que terra é regime de exceção, que reencarnação é só para espírito rebelde, mas a doutrina espírita não ensina nada disso. Existe uma lógica, preparação de potenciais. Como que você vai lidar com faixas mais essenciais sem se depurar? O que depura o ser? O meio apropriado à sua natureza. Não é difícil isso não. Quando a gente vai estudar história, se a gente estudar a história da Idade Média, ou a história da época de Jesus, ou antes de Jesus, com os olhos de hoje, a gente não vai provar nada. Agora, entra no clima daquele contexto, pensa o que era a natureza do povo daquela época, você vai ver muita virtude ali. Muito heroísmo. É contexto. Nosso amigo Haroldo Dutra diz, que trabalha muito evangelho, ele fala muito isso. A gente não pode olhar o texto sem contexto. Kardec entendeu isso tão bem, que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele citou isso e colocou informações históricas. Como é que você vai entender o que é um saduceu? Lê lá no texto de Jesus que ele fez isso com um fariseu. O que é fariseu? Eu não sei o que é isso. Ou ele desprezou uma pessoa, mas você não sabe o que o fariseu fazia. O que era a proposição dele. Agora, se você entender o que era o fariseu, você fala assim, não, Jesus está certo. Ele abriu um novo caminho para a humanidade. Saindo do artificialismo para aquilo que é verdadeiro, que agrada o Pai. Aí fica fácil. Então, a gente tem que ver o contexto. É muito simples dizer que a Terra está nos desafiando e que a gente passa muito sofrimento aqui, que isso aqui é um exílio. Uai, é exílio para quem mereceu exílio. Agora, tem muita gente aqui vivendo e respirando feliz. Sabe por quê? Encontrou seu caminho no bem, no amor. Tem gente que sorri todo dia. Tem gente que chora sempre. Mas tem gente que sorri porque lembra de ver o sol brilhando, no caminho ver uma flor, ver uma pessoa generosa, ver uma atitude bonita. Allan Kardec escreveu, isso foi publicado em Obras Póstumas, que com todo esforço, uma pessoa que tivesse iluminado com o trabalho espírita, que ele pôde elaborar, cooperando com os espíritos, porque ele achou que era para ele. Primeiro ele começou aquele trabalho para se instruir. Ele foi honesto, ele falou, não, eu fiz para mim, mas eu vi que era tão grandioso, tão maravilhoso, que eu publiquei. Porque se foi bom para mim, vai ser bom para você. Mas uma pessoa que tivesse se consolado, se iluminado, ele se daria por gratificado. Porque não tem presunção. Não tem presunção. Então é uma pessoa feliz. Se a gente conseguir fazer uma pessoa ficar bem, por dia, que ganha. Que seja com um olhar, com um sorriso. Então o processo evolutivo mostra como que a vida estua e ela vai para o infinito. A gente não sabe o que nos espera pelo infinito. A gente trabalhou até um ponto. A gente não sabe o que é mundo feliz. Camilo Flammarion tem livros em que ele fala de ambientes que ele visitou desdobrado, e a gente até fica pensando, não foi nem com o perispírito, porque pelo amor de Deus, ele foi em corpo mental. Né? Ele deixou até o perispírito e foi nos mundos mais depurados. Ele fala que viu seres alados, que ele pôde compreender que os seres possuíam 27 sentidos. Nós temos 5 que foram base para um sexto sugerido por Charles Richer como sendo, nós falamos mediunidade, né? Ele sugeriu um outro sentido com base no 5. A gente sabe que é mediunidade porque faz a síntese, né? Então nós temos a beleza desse estudo muito bem fundamentado pela revelação espírita, e que a gente vai podendo debruçar sobre ele e compreendê-lo cada vez mais, e a gente vai percebendo que nós estamos numa cadeia de vida. Nada está aí por acaso. Nada. É a cadeia de vida que tem Deus por campo vibratório. Nós vivemos em Deus, existimos em Deus, como diz Paulo.
E tudo está conectado conosco, porque tudo é importante, tudo vibra. Nosso tempo se foi, nós agradecemos a atenção de todos.